A paz do Senhor, amados irmãos. Olha que tema interessante dessa lição. Ciúme, o mal que prejudica a família. Mas o ciúme não é um mal que prejudica só a família. O ciúme é um mal que prejudica qualquer tipo de relacionamento humano, em qualquer local, em qualquer contexto social, onde tem os ciúmes exacerbado, radicalizado, prejuízo na certa, conflitos, dissabores na certa. E nós vamos fazer uma análise da questão dos ciúmes como um mal que prejudica a família. Nós vamos então restringir o tema à família, já que nós estamos estudando a família. Não posso esquecer de mandar um abraço para o meu irmão Antônio Fonseca, lá do Instituto Cristão de Pesquisa, lá do Rio de Janeiro, com a Lúcia. Um abraço para todos vocês. Bom, o nosso textuário dessa manhã é um textuário muito interessante. Está na Carta Universal de Tiago. Tiago, irmão do Senhor. No capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, de facção, literalmente, aí há perturbação e toda obra pervertida ou perversa. A nossa verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne. E só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins, malignas dessa emoção humana carnal. Então, as pessoas têm ciúme, mas você não pode potencializar essa emoção. E o grande problema das pessoas é que elas potencializam emoções pecaminosas. Esse tem sido o problema. Porque ter uma emoção, inclusive emoções que são danificadas pelo pecado, nós como seres humanos nós temos. O problema é como você vai lidar com isso. Porque qual é a resposta cristã para as emoções deturpadas pelo pecado? Mortificação delas. Mortificar as emoções carnais. Já estou crucificado com Cristo. Olha aí a resposta. E aí, cultivar o fruto do Espírito. Então é uma contraposição entre obras da carne, fruto do Espírito. Obras da carne, fruto do Espírito. Obras da carne tem pelo menos 15 modalidades ali na Epístola dos Gálatas. Já pensou? E além disso, depois de ele apresentar quase que 15 modalidades, ainda ele fala em coisas similares. Depois ele fala especificamente em 15 expressões de malignidade humana, de emoções humanas pecaminosas, de obras da carne. Ainda ele fala em coisas similares, simétricas, coisas parecidas. E aí Paulo fecha ali dizendo assim: dos quais eu vos digo que os que praticam tais delitos não entrarão no reino de Deus. Não entra, irmão. Acho que foi ontem o irmãozinho falou para mim, falou: oi pastor, foi ontem mesmo, no curso, eu dou aula de sábado para o curso de formação de obreiro aqui na nossa STADEC, e o irmão, e a minha matéria é declaração de fé, né? E o irmão falou sobre um caso de um jovem que potencializou suas emoções homoafetivas, potencializou isso de tal maneira que abandonou a igreja e foi viver com outra pessoa. Só que ele queria voltar para a igreja. E o que o pastor falou? Você precisa ser liberto disso, você tem que despontabilizar, né? Ou seja, tirar essa potencialidade que você pôs sobre esse sentimento carnal de obras da carne, ser liberto disso, ser crucificado com Cristo, para você voltar para a comunhão. O pastor falou para ele. Sabe o que ele fez? Foi para uma igreja que aceitasse a condição dele. Aí foi para uma igreja lá. Aí o pai dessa pessoa falou para ele, falou: então irmão, agora meu filho está salvo, porque ele foi batizado, está tudo certo. Vivendo nessa... Irmão, ele batizou o pecado dele também. Olha que situação. Oficializou aquilo que ele tinha potencializado, que é um sentimento carnal.
Ao invés dele fazer o que a Bíblia diz, crucifica, mortifica, né? Não, ele é isso como o mundo está fazendo, está potencializando práticas pecaminosas e querendo viver. Não tem jeito, irmão, não tem comunhão entre luz e trevas. Quer praticar essas obras? É lá no mundo. Para viver, a Bíblia fala que o nosso Deus é santo, e sede santo, porque o nosso Deus é santo. Então, essa verdade prática, ela já coloca essa questão aí, ó. O ciúme é uma obra da carne. Se você potencializar ele, é o que gera aí no mundo. Feminicídio, por exemplo. Você pergunta para aquele marido que tirou a vida do seu cônjuge, é por amor. Você acha que é por amor, irmão? Você acha que quem ama mata? Quem ama destrói? Quem ama agride? Claro que não, irmão. Isso é obra da carne. É a pessoa que potencializou o seu egoísmo, o seu sentimento de possessão, que acha que é dono de outra pessoa. Irmão, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Só temos um dono, é o Senhor Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o dono do nosso corpo, não seres humanos. Agora, que história é essa? Esse espírito de possessão tem que repreender em nome de Jesus. Esse sentimento, ciúme. Não, irmão, que ciúme é esse? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que pedir para o amor de Deus ser derramado no nosso coração. Quem ama protege. Sabe o que a Bíblia diz sobre o amor? Capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor é sofredor. Olha, irmão, tudo espera, né? O amor suporta. Que história, agora vem tomar uma atitude carnal dessa e apelidar de amor? Para com isso, irmão, tem que ser liberto. Tem gente que é psicopata, irmão, precisa ser liberto pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder para quebrar essas resistências maléficas. Então, vamos despotencializar esse sentimento errático, maculado pelo pecado, e vamos evocar o santo sangue de Jesus, e deixar que o fruto do Espírito geste em nós. Essa é a ideia da verdade prática. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Ah, mas você não tem cuidado? Claro que tem. O cuidado, a pessoa sabe quando é um cuidado, porque é saudável. Sabe, quando você quer proteger alguém, não é esse ciúme maligno. É o zelo, é diferente. Nós tivemos uma lição que trocou as bolas, lembra, pastor Nestor? Nós precisamos até corrigir, pessoa achando que o ciúme era, não, porque Deus também tem ciúme, mas ali é zelo. Não é essa coisa, esse sentimento humano, carnal, de posse. Quer controlar o outro e vem dizendo que é... Não, cuidado, zelo é outra coisa. Zelo tem a ver com o amor, o cuidado que você tem pelas crianças, de proteger a primeira infância, do seu cônjuge. Esse é o zelo que nós temos que ter. Então, cuidado com essa linha tênue do que é um ciúme covarde, baixo, rasteiro, que leva até a atitudes agressivas, desnecessárias, com um sentimento pervertido. Então não precisa ser liberto desse sentimento e deixar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o único capaz de destruir esse sentimento carnal. Leitura bíblica em classe, livro do Gênesis. Por quê? Olha só que interessante essa lição. O pastor Elianai Cabral, ele vai trabalhar a história de José. Olha que bonito, ele vai pegar a história de José para explicar o problema do ciúme dentro das famílias. Então a base é a história de José. E para quem não sabe, há anos atrás foi feita uma pesquisa no mundo inteiro, qual a história mais bonita do Antigo Testamento. Quem ganhou? José, a história de José. De fato, a história de José é uma história emocionante. É lindo. Eu não sei o que acontece comigo. Todas as vezes que eu leio a história de José, eu me emociono. Até hoje. Já li muitas vezes, mas eu vou ler de novo, eu fico emocionado de novo. É muito linda. E para quem não sabe, pelo menos a história de José deve ter ocorrido por volta do ano 1400, 1500 antes de Cristo. Alguns chegam até os 1600, mas é entre o ano 1000, por aí,
1700 a 1600 antes de Cristo é quando se deu essa história. Foi quando José foi vendido para o Egito. Na época o Egito tinha sido invadido por povos semitas, e a dinastia governante era a 16ª dinastia do faraó Apep ou Apep II. Então naquele momento os Ixos estavam dominando o Egito, apenas a região de Gósen, não mais para o sul não. E interessante que esse momento histórico ficou tão marcado na vida dos egípcios, que depois, lá para frente, lá para o ano 1200, 1300 antes de Cristo, quase 400 anos depois, surgiu um papiro, na época do faraó Sete II, surgiu um papiro, onde descreve a briga de dois irmãos, e é uma história muito parecida com a de José, e esse papiro está no museu, guardado no Museu de Berlim, que é o papiro dos dois irmãos, muito parecida com a história bíblica de José. Olha que interessante, né? Bom, Gênesis capítulo 37, quem quiser ler esse papiro, esse material está no meu livro, aquele livro que eu escrevi, O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal, porque eu abordo esses três aspectos na história do povo de Israel. Esse livro, toda sexta-feira tem algum irmão aí vendendo o livro disponível para os irmãos. Então quem tiver interesse de adquirir o livro, lá eu coloco essa história sobre o papiro, coloco a ideia que Flávio Joséfo teve, porque o Flávio Joséfo é um historiador judeu do primeiro século, da época de Jesus. Então há 2000 anos atrás ele escreveu também sobre a história de Jesus. Ele faz inferências, por que a mulher de Potifar, por exemplo, tem interesse por José e como ela faz isso. Isso é o Flávio Joséfo, não significa que é verdadeiro aquilo. São inferências que as conclusões do Flávio Joséfo são interessantes, possíveis inclusive. E terceira coisa que eu coloco no livro, além do papiro, além da transliteração da ideia de Flávio Joséfo, eu coloco no livro também 5 aspectos, por que José não cedeu à sedução, ao assédio da esposa de Potifar. Eu apresento 5 elementos para você ver como que foi mesmo o temor de Deus que impediu José cometer aquele pecado de adultério, porque não havia ainda os 10 mandamentos. Não havia. José viveu antes da lei. Então veja que interessante todo esse contexto. Bom, a leitura bíblica de classe está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1, 4, 11, depois 18, 23, 24 e 28. É pulando mesmo. Então vamos reverentemente nos colocarmos de pé para a leitura da... Olha que bonito. Edelvise Oliveira Batista manda um abraço para minha mãe de 93 anos que acompanha lá no estado do Espírito Santo. Oi, irmã. Eu não sei qual que é o... Bom, será que como que é o nome dela? Não. Edelvise Oliveira, eu acho que é o nome dela. Agora, quem está pedindo um abraço para enviar para a mãe é o Batista, né? O Batista manda um abraço para minha mãe de noite. Então, irmã Edelvise Oliveira, minha irmã, um abraço aqui nosso para você, viu? É o seu filhão, o Batista, que está, não o João, tá? É só o Batista. Deus abençoe, que gostoso, né? Saber que tem gente boa, 93 anos. Olha a nossa irmãzinha aqui também, é 93 também, irmã? 97, olha aí que bênção, né? Tá aqui, é sua mãe, sua sogra, né? A mãe da irmã Vera, é nossa aluna aqui também da Escola Bíblica Dominical. Eu quero ser que nem a senhora, viu, irmã? 97 anos na Escola Bíblica Dominical. Ô, glória! Vamos ler então com toda a reverência. Vamos ler juntos, vamos ler alto, é bom ler junto, pode ler alto aí, irmão, vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai.
E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37:11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Versículo 18. E viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Agora os versículos 23 e 24. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 37, aliás, versículo 28 agora. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças te glorificamos por esse primeiro dia da semana, por essa leitura a respeito do teu servo José. Pai, abençoa cada aluno, Senhor, cada família que acompanha a escola bíblica dominical. Dê-nos graça, dê-nos sabedoria, que a tua palavra produza efeito em nossos corações. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Bem, meus irmãos, no próprio capítulo 37, que você deve ler com calma lá na sua casa, ali tem alguns detalhes, e muito interessante, né? Eles usam o nome das duas servas, né? Bila e Zilpa, que são as servas de Léa e de Raquel. Por isso que você vê aí esses nomes. A pessoa fala, mas que nome é esse, né? Bila e Zilpa. São servas das esposas oficiais, né? E essa poligamia se deu por causa de Labão. Labão é o sogro de Jacó, que é irmão da mãe dele, portanto é o tio dele, é irmão da Rebeca. E o que ocorre? O Labão, na formação da sua clã, eles são mesopotâmicos, nascidos naquela região da Alta Síria, né, Padã Arã, e segundo ele, a poligamia era aceitável, né? Então Jacó se viu envolvido em uma família polígama, cheio de problema, tudo que Deus é contra, né? Deus nunca tolerou, ele tolerou, né, mas nunca aceitou a poligamia, e a base a radical contraposição da poligamia está o fato de Deus ter criado um homem e uma mulher, e disse que desse relacionamento eles seriam uma só carne. A poligamia não contempla essa bênção de Deus. Não existe a possibilidade do relacionamento polígamo contemplar esse projeto divino de uma mulher e um homem, e nenhum outro arranjo contempla essa percepção, essa construção de família feita por Deus. Bom, vamos pensar um pouco, antes de entrarmos nessa, tem muito assunto hoje, mas nós vamos só dar uma pincelada. Eu espero que desperte em você o desejo de se aprofundar mais nesse tema. O Tiago, capítulo 3, versículo 16, é o nosso texto áureo, e ele diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação, confusão e toda obra pervertida.
Bom, o texto áureo então está inserido no capítulo 3 da Epístola Universal de Tiago. Ele vai falar, na verdade, sobre a sabedoria, o saber que vem do céu, a sabedoria do alto. Ele vai falar sobre isso. Inclusive ele fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Então ele vai falar sobre a sabedoria. Mas para falar de sabedoria, ele entra nessa questão. Porque, que já é uma resposta, é o porquê resposta, né? Porque onde há inveja e espírito faccioso. Então nós temos aqui duas palavrinhas, inveja e espírito faccioso. Agora olha que interessante, no capítulo 3, 2 versículos anteriores, então antes do nosso textuário 16, ou seja, no versículo 14, do mesmo capítulo 3, nosso textuário é 3,16. Se você for para o 3,14, olha só o que diz o 14º versículo. Mas se tendes amarga inveja e espírito faccioso. São as mesmas ideias que estão presentes no nosso texto áureo. 2 versículos anteriores ele fala: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Aí passa o versículo 15, entra no nosso textuário e vai falar de novo dessas duas palavras. O que ele está dizendo? Ele está escrevendo para a comunidade cristã semítica, né? Eram judeus, e claro que depois passa para todas as comunidades gentílicas também. Ele fala que as rivalidades entre os mestres cristãos e as tentativas de cada qual se exaltarem acima um dos outros é um prejuízo terrível. O resultado é cismas, divisões, facções dentro da comunidade. Então, quando um líder tem esse espírito faccioso, normalmente ele se apega em detalhes, mas por trás daquilo, então é uma cortina de fumaça. Ele vai se apegar em um elemento, mas existem outros interesses por trás disso. Normalmente é que ele quer ser o primaz. Quer ser o pastor presidente, em outra palavra. Aí inventa a coisa para criar o seu próprio trabalhinho, para tornar-se um presidentinho. O problema é isso, quer ser presidente. Então ele vai criar facções, vai falar que o presidente tem uma doutrina errada, vai falar... Isso desde o início do cristianismo a gente enxerga isso, que também está presente no judaísmo. Então veja o problema da pecaminosidade humana. Então, na verdade, ele se esconde através de algo que parece ter fundamento da tese principal elaborada por essa pessoa. Mas, na verdade, é uma cortina de fumaça. Por trás dessa capa de piedade, de zelo, está o interesse de ter domínio sobre a comunidade. Então, nós precisamos ter discernimento. Precisamos ter sabedoria para não cairmos nessas situações. Então, quando alguém deixa de viver uma vida espiritual, passa a viver uma dimensão carnal. E a dimensão carnal tem 3 elementos da antiga prática de tentação de Satanás, que continua solapando ainda a vida das pessoas. Basicamente, são as 3 concupiscências. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. E esses elementos se sintetizam hoje, modernamente, por quê? Poder... A ideia do poder está muito presente, a pessoa ter poder. Sexualidade impura, a questão da sexualidade, porque um começa a ter problema com o outro. A pessoa que tem poder, se ela não tiver direção de Deus, ela está um passo do problema da sexualidade impura. Um passo. E dinheiro, riqueza. Esses 3 elementos é a estratégia de Satanás para manter a humanidade sob o seu domínio. Ele é o Deus desse século. Qualquer filme que você assistir tem esses 3 elementos. Qualquer filme. É impressionante. Qualquer história, qualquer romance, porque sabe que os homens babam por isso. Dinheiro, poder e sexualidade. Por isso que isso é que domina o mundo até hoje. E o cristianismo se levantou contra isso. Olha só. Exatamente a fé cristã reage a essa armadilha satânica. Foi esses os elementos que Satanás apresentou no Éden, e o primeiro homem caiu.
É a mesma coisa, concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos, é o fruto, né? Você vai ter poder, você vai ser igual a Deus. Ela viu, teve as reações, as emoções, e acabou cedendo, caiu. O primeiro homem, Adão, caiu pelos 3 elementos. Satanás achou que tinha descobrido, né, a fórmula mágica para levar as pessoas ao pecado. Foi querer fazer isso com Jesus, levou um couro, né? Jesus respondeu para ele as 3 concupiscências pela palavra. E derrotou. O nosso novo Adão, Jesus, derrotou Satanás na sua armadilha que vem seduzindo a humanidade. Poder, carnalidade ou sexualidade e riqueza. Quando alguém deixa a sua perspectiva espiritual, dá um passo de viver essa dimensão carnal horrorosa. Dessa maneira, pode haver total naufrágio espiritual em uma congregação local. Por quê? Porque o líder é carnal. Aí ele abusa das irmãs, ele abusa dos dízimos dos irmãos. É uma carnalidade total. E muitos líderes religiosos entraram por esse caminho. Perderam o temor, porque o que faz que uma pessoa que tenha poder e tenha domínio, continue no centro da vontade de Deus? O temor de Deus. É o temor, irmão. Porque realmente não há controle. Se não for o temor de Deus, que ele teme a Deus, vai ser uma tragédia para uma congregação. Tá? Infelizmente isso tem ocorrido. O falso sábio conduz a si mesmo e aos outros a toda espécie de males. Quando deveria estar liderando as pessoas para Cristo, para orar, para buscar a presença de Deus, para se consagrar, para ler as Sagradas Escrituras, ele está o quê? Ele está potencializando coisas da carne. Não, você é o cara. Irmão, é aquelas verdadeiras palestras de motivação carnal. Não, é você, vem aqui, dá uma volta aqui, você é o máximo, e não sei o que lá. Quer dizer, você vai receber, você vai ficar bilionário. Isso quer dizer, ficar só coisas que acabam aqui, irmão. Que são uma coisa efêmera, que só traz preocupações. Então eu tenho que ser moderado para administrar as coisas terrenas. Senão você vai naufragar. Porque você acha que tem um monte de gente que não pode ter dinheiro? Tem gente, se tiver dinheiro, desvia da igreja. Eu conheço pessoas que eram no nosso meio, ficou rico, desviou, irmão. Não sabe lidar com isso. Tem gente que não pode ter poder, irmão, pois ele, como um dirigente de congregação, ele se arrependa. Não sabe lidar com a questão do poder. Então, nós temos que ter esse discernimento para saber lidar com as coisas, para sermos administradores das coisas com temor de Deus. Precisa ter temor de Deus, irmão. Ora, a pessoa não tem temor de Deus, é uma tragédia. Ele vai naufragar, ela vai naufragar, porque não tem o temor. Então, a sabedoria que vem do alto abre a nossa mente. Você tem que ter o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. E aí eu volto para a história de José. José tinha 17 anos, nós lemos aqui. O menino está na sua força, da sua sexualidade, sua maior potencialidade. Está longe do pai. Ele era o menininho do papai. Está longe do pai. Quer dizer, qual é o conforto de amor que ele tem? Zero. Ele tinha o pai que protegia, que deu a capa para ele, que era o menininho do papai. Então veja, o menino está no seu potencial de sexualidade, de força. Está extremamente carente, porque não tem mais o amor do pai. Está em um país estranho, e ainda não tem os 10 mandamentos que está falando, não adulterarás. Tudo conspirou para esse menino cair no braço dessa esposa de Potifar. E eu até justificaria aqui os motivos. Também, irmão, sem chance. 17 anos, longe do pai, longe do país, vendido pelos irmãos, não tem os 10 mandamentos, e ainda é escravo, a condição de escravo. Lê aqui o Freire, o escritor, que falou sobre Casa Grande e Senzala, há 200 anos atrás, como que era a vida do escravo no Brasil. Era objeto sexual dos seus senhores. Tudo conspirou para José pecar, e se pecasse, a gente até justificaria também. Então o que aconteceu com José? O que eu e você temos que ter? Temor de Deus. José temeu a Deus e não se apegou nas condições que propiciaram, que conspiraram para ele pecar.
Agora tem gente que nada conspira para pecar, e mesmo assim o cabeça de bagre peca. Não é impressionante? Eu não sei se cabeça de bagre é algo comum para vocês. Eu sou de Jundiaí, a gente fala, esse cabeça de bagre, quer dizer, pessoa que dá nota fora, né? Vamos arrumar aqui, porque eu estou falando para o Brasil inteiro, né? É que a pessoa não entendeu nada que eu falei agora, né? Então deixa eu aqui, então, essa coisa de jundiaiense, acho que do interior de São Paulo, não sei. Quando a pessoa é fraca, né? Essa fraquezinha, fala, oh, que cabeça de bagre, né? A gente fala. Também nem sei porquê, né? Também nem entendi porquê, o que o bagre tem com isso. Mas enfim, é só para vocês entenderem que tem gente que nada conspira contra ele para ele pecar. E ele peca. Agora o caso de José, tudo conspirou. Mas ele tinha o temor dele. Então quando você tem o temor de Deus, irmão, você pode estar sozinho, pode estar isolado, pode estar longe, tudo está conspirando contra você, mas você está ali, ó. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não vai ceder à carne, você não vai ver uma vida na carne, mas a fé no Filho de Deus. Quão grande é a sua dívida diante de Deus, né? No sentido de gratidão. Algum dia nós vamos encontrar o que nós plantamos. Não adianta, irmão. Irmão, eu tenho até dó. Tem pessoas, não estou nem aí. Está plantando. Todos nós plantamos na nossa caminhada. O que você quer colher? Se você quer colher coisas boas, plante coisas boas, irmão. Agora, se você não tem esse conceito, Deus não deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher, irmãozinho, irmãzinha. Não se iluda. Então, nós temos que entender que a nossa posição elevada não vai, não só, mas ele é um líder, então acho que a punição dele é menor. É o contrário, a punição é maior, irmão. Quanto mais foi dado, mais será cobrado. Agora não, mas é que eu, sabe, Deus não vai levar em conta, porque eu sou, você é o quê? Então cuidado com os seus conceitos equivocados. E aí ele diz, ali há perturbação, e a palavra grega é o akastastasia, que significa confusão, desordem, perturbação, tribulação, onde há ciúme, onde há facção, há todo tipo. Olha a igreja de Corinto, começa bem, né, Paulo, aos santos da Acaia, olha que coisa linda. Aí chega lá, estou sabendo aí, ó, trouxeram informação para mim, que aí vocês criaram grupinhos, facções ali. Talvez a palavra ali seja seitas, porque a palavra seita hoje é muito pejorativo, mas na época era simplesmente facção, partido. Criaram partidos na igreja. Tem irmão que fala assim, olha, eu sou de Apolo. Apolo era um judeu pregador extraordinário. Pensa em um pregadorzão. Então, grupinho, eu sigo o Apolo, sou fã clube do Apolo. Aí outro grupo, não, eu sou do Paulo. O Paulo não pregava bem, mas escrevia muito conhecedor da Bíblia, mas ele de pregação, era complicada a pregação do Paulo, viu, irmão? Teve um menino que até dormiu no culto e caiu da janela, morreu inclusive. Olha que situação, Paulo estava pregando, irmão, acho que difícil a mensagem, acho que cansativa, né? Mas graças a Deus que o Paulo orou por ele, ele ressuscitou dos mortos, graças a Deus, está em Atos isso. Então, ele mesmo fala, eu não sou bom na fala, né? Mas ele escrevia, ele tinha muito, pessoalmente ele tinha dificuldade. Bom, enfim, eu sou do Paulo. Aí outro grupo, eu sou do Kefas, do aramaico Petros em grego, pedra, Kefas é o equivalente aramaico. Eu sou de Pedro. Aí um outro grupo, olha que loucura, porque ele está falando de grupinhos, de facção. Aí o irmão para achar que é superior a todo mundo, eu sou de Jesus. Mas nivelou Jesus a Paulo, Apolo e Kefas. Olha o problema. Então Paulo falou, vocês estão todos divididos. Qual é o resultado disso? Confusão, desordem, perturbação. Leia a carta a Coríntios. Cada capítulo Paulo tem que ordenar alguma coisa. Um é questão de justiça, outra é questão do casamento, outra é questão da Santa Ceia. Confusão. Onde há facção, há confusão, há tribulação. Então a igreja cai numa série de conflitos desnecessários, de lutas internas. A gente fica perdendo a energia da gente com bobagem. Por quê? Mestres falsos, que dizem sábios, encabeçam uma ideia, mas por trás querem dominar o rebanho.
Aí vem com uma conversinha furada. A igreja local cai em total confusão por causa dessas pessoas. Cai na desordem, mas nunca por inspiração do Espírito Santo, né? Mas por vaidade humana. Esse termo então foi empregado, primeiramente, essa confusão, esse termo, por um político grego chamado Políbio. O Políbio, ele quis mostrar como é que ficou o mundo grego depois da morte de Alexandre o Grande. Então, quando o Alexandre, que estava no auge do seu poder, morreu, o mundo, ele não tinha herdeiro. Não tinha herdeiro, mas era muito pequenininho. Então, os 4 generais de Alexandre rasgaram o império macedônico, greco-macedônio, em 4 outros pequenos reinos, os 4 generais dele. E para explicar essa instabilidade política, foi usado esse termo, por Políbio. É o mesmo termo, só que agora numa expectativa, porque não se esqueçam que os cristãos, ali naquele primeiro momento, vêm de uma formação greca-romana, que era o império que dominava culturalmente, era o grego que dominava aquele momento, aquele universo. Então, na perspectiva espiritual, ou seja, teológica, a gente pode então verificar outras passagens, como é perturbador quando um falso líder desposa uma ideia e se insiste naquilo, mas por trás disso tem a ideia de ter domínio sobre o rebanho de Deus. Aí ele vai falar, e toda obra, então além desse espírito faccioso, ele fala assim, e toda obra perversa, quase como aquela palavra que abrange também outras expressões, não só a ideia do espírito faccioso, não só a ideia do ciúme em si, mas de toda a obra pervertida, perversa. E que isso tem a ver com o que seria? Faulos, coisas ruins, coisas más. Aí eu lembro de novo o quê? Aquilo que Paulo fala lá no capítulo 15, aliás, no capítulo 5 de Gálatas. Obras da carne. São obras da carne, todas obras más. Então o autor sagrado, ele não enumera, como por exemplo ele fez em Gálatas. Aí ele fala todo tipo de pecaminosidade. Aqui ele não enumera, ele só vai falar tudo que é mal. Ele já joga como um conjunto. Tá? Então a gente vai pensar no que é mal? Imoralidade, desonestidade, aquelas pessoas que desviam dízimos de irmãos, que desvia oferta. Tem gente, irmão, que tem, infelizmente, que não tem temor de Deus, que faz coisas horrorosas, levanta uma oferta para um fim específico, joga para outro. Não é assim, irmão. Se você levantou para aquele fim, é para aquele fim. Então a pessoa fala que é para uma coisa. Tem gente fazendo isso na internet. É para uma pessoa que está doente. Mentira, ele vai desviar fundos. Então todo esse tipo de coisa são plantações que as pessoas estão fazendo. Elas vão colher. Agora eu vou te dar uma notícia boa. Todas as vezes que você contribui de boa fé, Deus aceita a sua contribuição. Não importa se a pessoa que foi administrada desviou, pode ficar em paz. Que termo que fala, irmão, eu não vou dar dízimo, porque a gente dá dízimo, eu não sei para onde vai o dízimo. Não é problema seu, irmão. Eu vou falar que nem aquela comediante, isso não te pertence mais, tá? Depois que você semeou, Deus contemplou seu ato de fé, já está registrado na memória de Deus. Não importa se alguém fez qualquer outra, alguém que não teve o temor de Deus e fez qualquer malandragem, fique em paz, irmão. Fique em paz, minha irmã. Seu ato de fé é igual a Abraão. Abraão não ficou pensando, será que eu vou dar o dízimo para Melquisedeque? Veja bem, Melquisedeque é rei de Salém, ele mora num palácio, ele tem os seus exércitos, ele é um homem poderoso. Será que, por que eu vou dar o dízimo? Não, irmão, dízimo é ato de fé. Ele foi lá e deu dízimo de tudo, não questionou nada de Melquisedeque. Então é isso, é ato de fé. E eu estou falando de um momento antes da lei. Porque tem uns engraçadinhos aí que acham que sabem muito de Bíblia e falam que o dízimo é da lei. Não, a lei que é do dízimo. É o contrário, o dízimo existiu antes da lei. 400 anos depois que surgiu a lei, e aí ele entrou, mas ele já existia. Foi uma operação espontânea do coração dos heróis da fé serem dizimistas fiéis. Agora, dízimo não tem nada a ver com a sua salvação. Você é salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. É ato de fé, é outra coisa. Então nós podemos pensar
nesses tipos de pessoas que desviam até recursos. Mas fique tranquilo, isso não há problema, continue dando a sua contribuição, porque você está dando para Deus, você está semeando na obra de Deus. Esses filhos desobedientes estão plantando tempestade. E aí, irmão, infelizmente, a hora que as coisas aparecerem, infelizmente, essas pessoas cairão em ruína. Em suma, cada uma das obras da carne, lá do capítulo 5, de Gálatas, versículos 19 a 21, era praticada. Então, há sim uma condenação a todo tipo de carnalidade. O estado da igreja local inteira, então, torna-se completamente contrário aos preceitos do Evangelho. E o Evangelho, ele tem os seus fundamentos morais. E a base, e essa é a diferença do Deus de Israel com as divindades pagãs. Porque as divindades pagãs sempre toleraram o pecado. As divindades pagãs sempre apoiaram o culto da homossexualidade, da poligamia, da infidelidade conjugal. Porque o próprio Deus pagão, ele é adúltero. Estuda os deuses gregos, por exemplo, e o mundo que nós estamos falando, a maioria, 90% é pagã. Então, por que o homem era infiel? Porque o Deus dele é infiel. Por que o homem praticava a homossexualidade? Porque os seus deuses eram homossexuais. Eles tinham amantes masculinos. Então as divindades pagãs eram assim. E o fiel fica com a carinha do seu Deus. E qual é a carinha que cada crente tem que ter? Santo, porque o seu Deus é santo. Está vendo como o fiel fica com a carinha do seu Deus? Então religião é fundamental na vida do gênero humano. Porque o homem vai se comportar de acordo com o valor da sua divindade. Se a sua divindade é honesta, a tendência sua é ser honesto. Se a sua divindade é santa, a sua tendência é ser santo. Mas se a sua divindade for desonesta, for completamente imoral, o fiel será assim também. E não é isso que a gente observa? Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou dizendo. Então nós temos a cara do Deus que nós servimos. Graças a Deus que nós servimos a um Deus santo, que você é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Amém, irmãos? Vamos entrar então agora no conteúdo da história dos filhos de Jacó, que é a base da questão dos ciúmes. Ele vai fazer uma introdução falando sobre a questão da história de José. Eu não sei exatamente como é que está o capítulo 37 aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis. Pelo menos eu vi versões, eu olhei várias versões que me chamam a atenção o início aqui do capítulo 37. Ele diz assim, ó: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Correto? Mas a hora que ele fala aqui no versículo 2, estas são as gerações de Jacó. Então ele vai falar de Jacó. Tem versões, eu não sei se a sua Bíblia diz, essa é a história de Jacó. Essa é a geração, essa é a história. Ele vai contar a história de Jacó. Só que ele começa a dizer o seguinte: sendo José de 17 anos. E começa a história de José. Porque no fundo ele está dando uma lição para nós. Muitas vezes a história dos nossos descendentes reflete a nossa. Por isso que você tem que olhar para a herança do Senhor com cuidado. Um dia eu disse aqui, e eu repito, eu quero que as minhas meninas sejam 10 vezes melhores do que eu estou sendo. Entendeu? Então você tem que pensar no futuro dos seus filhos, sim. Abençoar, orar, interceder, ministrar. Eles têm que ser melhor que nós, irmão. Tem que serem pessoas melhores, servos de Deus melhores. Aqui a Bíblia inicia dizendo, gerações de Jacó. Essa é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, começa a falar a história de José. Olha que interessante, tá? Então, nós vamos verificar o que motivou os ciúmes dos irmãos. Bom, primeiro porque eles não eram crentes, coisa nenhuma, né, irmão? Tudo atrapalhado, os filhos de Jacó. O crente aí era o José era o crente, o menininho que estava ali com o pai. Agora os irmãos, irmão, tudo desviado. Aí o José ia lá, via o que eles aprontavam e contava para o pai. Então, em outras palavras, era o dedo duro.
Na versão, claro, na visão dos outros irmãos. Esse é o menino, é o dedo duro, é o que leva para o pai. Então eles já tinham sim um quê contra ele. Agora o José também não ajuda, né? Aliás, o Jacó e o José também não ajudam, né? Por quê? Porque o Jacó sabia dessa animosidade na casa dele. Ele vai lá e põe e dá uma veste colorida só para um. Irmão, eu já falei para vocês, não pode. É a mesma lição. Você está vendo que as lições elas se intercambiam, se interrelacionam? São transversais. Parece a primeira história, a preferência. O que nós estudamos na lição 2? O cuidado, a predileção de um filho. Agora o Jacó tem 12 e vai o quê? Priorizar. Ainda fala e explica. Por quê? Porque é o filho da velhice. Olha, ele já era velho quando teve aqueles filhos, mas tudo bem. Já tinha mais de 70 anos quando começou a ter filhos. Então é estranho, ele, sabe, priorizou de tal maneira que complicou a vida do menino, né? Então isso você às vezes tem na sua casa, irmão. Começa a priorizar muito outro, os outros sentem. Por isso que tem que, você lembra que eu disse para você, vai comprar um livro para uma filha sua, compra para todo mundo, inclusive para sua esposa, irmão. Vigia. Entendeu? Porque é complicado. Fala, se meu esposo só dá presente para os meus filhos. A irmãzinha, a mulher falando, aqui não tem isso, mas por aí tem, irmão. Tá? Então vigia, possivelmente Deus está falando poderosamente com você nessa manhã. Tá? Então cuidado, seja mais cuidadoso, né? Porque as coisas são complicadas. Esse dia eu achei tão interessante, porque eu sou que acordo mais cedo em casa e eu gosto de fazer o café, eu gosto. E eu estava fazendo o café, terminou o café, coloquei numa xícara bonitinha, coloquei o pãozinho, tudo bonitinho, fui levar para minha filha, porque ela acorda cedo também, que ela estuda, né? Aí entreguei para ela, obrigado papaizinho, tudo bonitinho. A Renata falou, para mim você não vai levar não? Irmão, que coisa linda, já preparei o pão para ela na hora. Está vendo? Isso é um detalhe, né? Não é maldade, não é nada, mas é do ser humano, irmão. Tá? Então, faz café logo para todo mundo. Não inventa, porque você vai ter problema. Tá? E ele então vai, o Jacó compra irmão, aquela capa. Irmão, eles são beduínos do deserto. Quem que usa aquela roupa, irmão? Que é roupa de festa. A roupa do beduíno é mais surrada, simples, é cheiro de ovelha. Agora ele vai e compra uma veste colorida. É ruim, hein? Imagina o destaque que deu, né? Quem que usava uma veste colorida, irmão? Por esse motivo, então, surgem as hostilidades. E a lição de hoje vai abordar essa temática. A falha no tratamento dos filhos. Que na verdade foi a lição 2. Nós já estudamos a lição 2. Lembra o Esaú e o Jacó? Tá? Então se você não assistiu, está lá, está gravado, disponível para você. Uma lição muito importante. Eu particularmente foi uma das que eu mais gostei. Que a gente vai mostrando coisas da personalidade do Esaú e do Jacó, que são diferentes. Por mais que você trate os filhos tudo iguaizinhos, personalidades diferentes. Então uma lição muito bonita, vale a pena você assistir a lição de número 2. Preferência de Jacó por José. Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. É ruim, hein? Nós vamos ter problema. Está na cara que essa casa vai ter problema. É possível então que o patriarca tenha percebido que havia algo especial com José. É verdade, porque a Raquel, ela era estéril. E o pai de Jacó nasceu de um ventre estéril de Sara, que é Isaac. E Jacó também nasceu de um ventre estéril, que era a Rebeca. E ele começou a perceber que tem alguma coisa aí. E a Raquel é estéril também. Então é possível que ele tenha feito alguma leitura, que a esterilidade fosse algum emblema, algum símbolo, que quando o ventre fosse rompido, no sentido de cessar a esterilidade, algo especial fosse aquela criança. É uma interpretação, uma possibilidade, uma inferência. A Bíblia não diz nada disso, hein, irmão. Vai sair pregando por aí dizendo que eu falei, que eu nego, hein. Tá? Eu só estou fazendo uma inferência, hein. Porque teu irmão, o pastor Alberto, pensa que eu sou a quarta pessoa da Trindade? Não sou. Tá? Só tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então não vem querer, porque não é, irmão, é pior que falar na frente da gente, né? Não é, pastor Alberto, eu faço aquela cara de paisagem. Pode ver, irmão, eu fico, aleluia. Às vezes não é, irmão. Eu falo para ele, não dá, né? Fico quieto. Então é possível que o patriarca tenha tido
Sabe, aquela epifania, né? Aquela revelação. É possível. Bom, mas independentemente de ser o filho da velhice dele, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado, né? Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença dos filhos. Sempre tem um filho que é muito mais amoroso, mais próximo do pai, ou mais próximo da mãe, ou dos avós. Sempre você percebe as personalidades, mas a gente não pode fazer acepção. Então é preciso muita atenção no relacionamento com todos eles. E os pais têm que curtir a paternidade, irmão. Meu Deus do céu, eu não entendo, irmão. Eu acho maravilhoso ser pai. Eu abraço as minhas meninas, eu pergunto como é que foi a aula. Às vezes elas falam coisas que eu não entendi nada. Eu falei, que maravilha. Curta a sua paternidade, é uma das coisas mais lindas que tem. Um período que passa muito rápido. Somente você tem criança pequena, brinca com ele, vai pescar. Eu ia pescar com a Yasmin. Então, quando ela era pequena, né? Então, e a mãe também, curta a sua maternidade, dê prioridade para isso. É um dos momentos mais gloriosos que existe. Então, aproveita essa oportunidade. Agora tem gente que, sabe, a vida está passando, por isso que ele, tudo desesperado, não vejo a hora que meu filho cresce, não vejo a hora, no que caso. Meu Deus, que loucura é essa? Eu não, irmão. Para mim, cada momento é bênção de Deus. Cada fase é bênção. Eu curto todas as fases. Desde o recém-nascido, eu carregava, eu trocava, eu esquentava o bebê. Eu ficava, sentava aqui no púlpito, quando as minhas meninas eram pequenas, deixava a Renata assistir o culto o culto começava às 18, até às 20 horas, Renata. A partir das 20 horas, eu descia e ficava naquele canto lá, com o bebezinho no colo. Que eu sou pai, irmão. Agora ter irmão, que meu Deus do céu. Sabe? A criança berrando, em vez de ir lá pegar, leva lá tomar uma aguinha, não está nem aí não. Ainda olha para a esposa, o inimigo está furioso, a minha esposa não se toca. E é ele que é o inimigo, irmão. Porque ele não está entendendo o contexto. Então, pelo amor de Deus, seja mais generoso. Curta a sua paternidade, meu irmão. Curta a sua maternidade, minha irmã. É bênção de Deus. Aí tem pessoa que tem uma dificuldade de entender, tão óbvio. E na lição 2... nós estudamos a respeito do problema que foi gerado com a predileção de Isaac e Rebeca por Esaú e Jacó. Lembram disso, né? Então, quem não estudou é só pegar a lição. Aqui na história de José, infelizmente a gente vê a mesma situação, a predileção de Jacó por José. Aí você cria então um belo de um problema. Vamos lá para a veste? O ciúme em meio à preferência. A veste colorida, que é a cortina de fumaça. O problema não é a veste colorida, tá? Aí vão criar tudo o negócio por causa da veste colorida, mas não é. Não é a veste. Cuidado, irmão, cuidado. Eu acho que tem irmãos aqui que são psicólogos, sabe que eu vou dizer isso. Normalmente, a pessoa cria uma bela desculpa para esconder coisas feias. Antigamente, sabe qual era a desculpinha do crente? Desviei porque eu comprei televisão. Mentira, tinha adulterado. Mas é mais bonito falar que comprou uma televisão, não é? Então era essa jogadinha, sabe? Desviei porque eu fui jogar bola, essa conversa furada. Então se criava, dava uma desculpinha mais bonitinha para esconder coisas feias. Assim também a veste colorida. É a desculpa mais bonita que tem. Estou com ciúmes porque o papai deu um terno novo para o meu irmão. Será que é isso? Aí quando você começa a observar, tem outras coisas feias por trás daquilo. Jacó não mediu consequências, verdade, quando ele fez uma capa de várias cores. Irmão, eu não tenho a mínima ideia aonde ele arrumou essa capa. Teve um irmão que perguntou, irmão, Jacó fazia tricô? Ué? Irmão, não faz uma pergunta dessa para mim, eu não sei, irmão. Eu não tenho a mínima ideia se foi ele que fez, se ele fez à mão, se ele contratou alguém do Egito. Não faço a mínima ideia, irmão. Eu só sei que ele deu uma capa, ou um vestido, né, colorido, muito incomum, né, considerando a questão dos pastores, que não usavam roupas assim, exóticas, né, colorida, né, não era muito comum, mas a capa colorida, e normalmente quem usava a roupa diferenciada são reis, juízes, autoridades, não o pastor comum. Bom, isso provocou o quê? Ciúmes nos demais filhos e na percepção,
Qual foi a interpretação? Foi a capa em si? Não. Aquele ato de priorizar um filho, a leitura que eles fizeram, o meu pai não nos ama, o nosso pai não nos ama. Aí vem o problema. Então José era o 11º filho de Jacó, quando ele já estava velho, né? E os irmãos então ficaram enciumados. Eles viam que esse traje especial significava favoritismo da parte do pai, e por isso mesmo aborreciam, e aí começaram a aborrecer. Em outras palavras, eles excluíram, faziam bullying com José, excluíram o José do grupo familiar. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Aí está o problema. Aí que está o problema, irmão. Ao invés da pessoa olhar e tentar entender por que aquela criança é privilegiada, por que eles deviam pensar, falar, por que meu pai, o que Deus tem por trás desse trabalho? Não, eles vão querer ser inimigo, e aí vem o problema, eles tornam-se inimigos de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá na Câmara, eu sempre tomava café, sempre tomo café lá com os irmãos que vão me visitar, e tinha um irmãozinho que trabalhava lá, bacaninho, sabe, irmãozinho, jeito alegrinho. Ele chegava, pastor, posso tomar um café? Eu falei, vem cá, fazia o cafezinho para ele sentar, tá tudo bem. É muito rápido, ele só tomava o cafezinho e ia trabalhar. E eu perguntava para ele, como é que foi o culto domingo, irmão? Ele, tomando o cafezinho dele, falava assim, pastor, horrível. Pastor não pregou nada. Eu falei, oi, irmão, que coisa triste, né? Bom, a primeira vez pode acontecer, né? Tudo bem. Aí, segunda vez, ia lá, chegava lá, tomar o cafezinho na segunda-feira, alegrinho. E aí, irmão, como é que foi o culto domingo? Pastor, pensa numa espada, comprida e chata, a palavra do irmão. Nossa, segunda vez, coitado. Só que eu percebi que era sempre assim, irmão. Nunca tinha sido uma palavra de edificação. Todas as vezes eu ficava até preocupado, irmão. Mas, irmão, quem que foi que pregou? Ah, foi Ciclano. Eu falei, não, mas irmão, esse irmão, ele prega bem. Eu sei que ele tem conduta teológica. Não, irmão, foi, mas esse dele não estava bom, então. Não tinha jeito, irmão. Tudo era ruim. Ah, eu nem perguntei mais. Ah, eu já sei. Eu estou dizendo que ia tomar café. E aí, irmão, como é que foi o culto? Ih, irmão, meu Deus do céu, acho que o nosso pastor está em pecado, não é possível. Sempre era problema. Não vou perguntar mais. Tomava café com ele, não perguntava mais. Mas um dia eu voltei a perguntar, do nada, sabe? Sentei. E aí, meu irmão, como é que foi o culto ontem? Pastor, o céu se abriu. A glória desceu. Falei, que maravilha. E quem pregou? Eu, pastor. Ah, mano. É ruim, hein, irmão? Só porque foi ele, o céu desceu, irmão. Para com isso. Só porque foi você que pregou, aí o céu se abriu, a glória. Eu falei, nossa, eu vi até os querubins descendo na igreja. Só porque foi ele que pregou. Não pode, né? Que vergonha, eu teria vergonha. Eu fiquei, sabe, irmão, deu uma vontade de dar risada, né? Mas eu fiquei olhando, que coisa linda, irmão. Tomei meu café, nem falei mais nada. Então, precisa tomar cuidado com esse tipo de atitude, né, irmão? A gente precisa se alegrar com as pessoas que estão fazendo algo bonito para Deus. Além desse presente do pai a José, aí vem uma coisa que eles não tiveram discernimento. O José sonhava. E o sonho de José são perturbadores para quem tem ciúmes. Para quem tem ciúmes, o sonho é perturbador. Por quê? Porque o José fala, eu vi. Também o José é socorro, né? Tem sonho, irmão, que fica para você mesmo, você não pode falar. Veja que Maria teve aquela revelação do anjo Gabriel, ela guardou no coração, né? Agora o José, coitado, 17 anos, adolescente é assim mesmo, fala tudo, né? Aí, olha, eu tive um sonho, lá no meio de todo mundo, irmão. Todo mundo já com bronca dele, né? Já olhando, vamos ver aqui que o menininho do papai vai falar agora. Olha, eu vi aqueles molhos, né, que são os feixes de trigo de todos vocês. Todos estavam assim. E de repente o meu foi subindo. Olha o irmão aí que o céu se abriu. Ó. O meu foi subindo. Aí nós vamos falar. E aí, pelo menos que acabasse aí, né? E aí todos os molhos abaixavam para o meu. Eu falei, ele tá, sabe o que ele está querendo dizer? Está dizendo que nós vamos servir ele. É muita pretensão, né? Olha como os irmãos interpretam. O Jacó já falou, olha, Deus tem uma obra na vida desse menino. Aí ó, o Jacó, o pai, né? Pai é a coisa mais linda, né, irmão? Pai é coisa de Deus.
Só que aí o José teve outro sonho, aí foi duro, irmão, o sonho dele. Ele falou que as estrelas, as 11 estrelas, que simbolizam os 11 irmãos dele, que eles são 12, se encurvavam para ele. E além das 11 estrelas, também o sol e a lua se encurvavam para ele. E aí todo mundo interpretou, meu Deus do céu, além de tudo nós temos que encurvar, o pai e a mãe também vai encurvar para ele. Até o Jacó ficou preocupado aí, falou, mas até nós. Até o Jacó ficou meio confuso, né? Aí entra o problema, que o ciúme destrói a percepção espiritual. Você não enxerga mais nada de espiritualidade. Aí você vai querer o quê? Matar para não cumprir o sonho. Aí vem o problema da inveja, que vai tentar matar para que aquilo é um absurdo. Nós vamos servir esse? Não. Então os sonhos dele foi de fato muito complicado na percepção da família. A família não se alegrou com os sonhos, a família ficou perturbada. Os sonhos, na verdade, tinham um caráter profético, mas os irmãos entenderam completamente diferente. Não viram o caráter profético, não viram a grandiosidade que tinha, mas acharam que o José era presunçoso, estava inventando uma série de revelações para poder dizer que ele era superior de alguma maneira. Talvez ele falou, esse José aí, só porque ele ganha uma capa, ele pensa que vai governar. Então o ciúme como causa de conflito. A túnica era o símbolo do desprezo para os irmãos que sofreram isso. A túnica colorida de José colocava em uma posição de destaque, né? Porque ninguém tinha aquele tipo de roupa. E os sentimentos da família, então, infelizmente, se potencializavam. O problema que eu disse no início, o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de José, de Jacó, né? Ciúme, o agente de conflito familiar, ainda hoje há muito conflito, ciúmes dos irmãos, o favoritismo, por isso que nós temos que ter equilíbrio, cuidado, mesmo assim, né? Isso é algo que tem que ser dialogado, conversado. Os irmãos começaram a ter ódio de José, então saiu daquele campo aceitável e passou a ser ódio. Alguns dos irmãos de José queriam matar José. Olha que loucura que chegou o negócio, agora eles querem matar José. Então o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, lá dentro. Isso potencializado gera doenças psicossomáticas, mas geram também crimes. Crimes devido ao ciúme doentio. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro e vai se desenvolvendo de tal maneira que chega então ao que o Salomão falou no Provérbios, no livro de Provérbios. O ciúme desperta o furor, a ira, o rancor. No Novo Testamento, então, Paulo vai falar também sobre a igreja em Corinto. Ela vai falar sobre a mesma ideia aqui em Corinto. Bom, para nós encerrarmos, o item 3, o problema da predileção por um dos filhos. É recorrente na vida da família de José, mas já estava presente na de Abraão e está presente também agora na família de Jacó. Mas nós sabemos que isso tudo é uma obra da carne. Bom, o que gerou esses ciúmes? Gerou um ódio mortal contra José, ao ponto de querer matá-lo. Então, quais são os males do ciúme? Tragédias. Em todos os aspectos, em todo tipo de tragédias, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento de irmãos, e na igreja. Pode existir ciúmes na igreja? Sim, senhor. É o que eu disse aí do irmãozinho agora mesmo, que gera também pessoas magoadas dentro da igreja, aborrecidas, tristes. Por quê? Porque o ciúme gera palavras ofensivas, palavras que machucam, e matam pessoas, inclusive o ministério de algumas pessoas. Às vezes a pessoa está começando a se desenvolver o seu potencial e ela é morta devido a isso. Gálatas 5:25, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então nós temos que orar
e não permitir que Deus faça. Como que eu venço então os ciúmes? Bom, eu preciso alimentar minha mente com as coisas espirituais, né, irmãos? Com as coisas de Deus. Nós temos que pensar então sobre as coisas espirituais. Pedir para Deus gestar em nós o fruto do Espírito. Ler mais a Bíblia, participar mais de culto de ensino. Sexta-feira nessa igreja aqui, irmãos. Se você ainda não veio no culto de sexta-feira, você tem que vir. Cultos extraordinários. Deus tem feito coisas tremendas aqui nas nossas sextas-feiras. Tenho certeza que nas terças-feiras de oração também. Tenho certeza que de quarta-feira Deus tem feito coisas grandes aqui também, né, no culto que nós temos. 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não ensoberbece. Para nós fecharmos, o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir a sua caminhada. A gente tem que interromper isso. E cada um de nós temos que fazer essa reflexão nessa aula. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente, evitando o quê? Contendas e ciúmes, conflitos desnecessários. O único modo de deter esse poder destruidor, essa emoção eivada do pecado, é o fruto do Espírito. Então vamos pedir para Deus o fruto do Espírito. Leia o capítulo 5 de Gálatas, que vai ser muito útil para você. Nós estamos com a nossa viagem marcada já para dia 16 a 23 de novembro agora, 9 dias visitando Israel, mas dá tempo de você ir ainda. Está aí o WhatsApp, 997091329, eu te mando aí o roteiro. $3.390, $3.390, tudo é dólar, tá, irmão? Não é real, tá? Irmão, simplicidade vai achar que é 3.000, 3.390, você tem que fazer vezes o valor do dólar, do dia, e você pode dividir ainda, e se você quiser eu te mando o roteiro, por onde que nós vamos passar, tudo incluso, hotel, viagem terrestre, aérea, tudo incluso. Vale a pena fazer essa viagem, um verdadeiro curso teológico. E na próxima aula, irmãos, pensa numa aula abençoada. Eu quero convidar você para vir dia 23, né, pastor? Pastor, o senhor chegou a ler essa lição? A 4? Meu Deus! Você vai descobrir que a família de Jacó tinha gente lá que tinha uma fraquezinha que você nem tem noção. Venha na próxima aula, vai falar ídolos na família. E a base são 2 histórias bíblicas poucas conhecidas, pouco trabalhadas. Uma são os ídolos de Labão e outros de um tal de Mica, o efraimita. Então venha para a aula que nós vamos estudar. Eu sei que vai ter um feriadinho lá no meio, né? Mas nada vai impedir.